Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Afinal, Deus nos deu a liberdade, o livre arbítrio. Olha, eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É para você que quer seguir a liturgia e não tem uma fonte confiável. Eu pesquiso nos sites confiáveis e, portanto, você pode seguir os meus endereços telemáticos. Eu tenho o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você escrevendo Paulo Roberto Maciel, vai chegar aos meus endereços, né? Temos o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 /, mas como eu já disse, escrevendo Paulo Roberto Maciel, lá no campo de busca da internet, você chega aos meus endereços. Neste vídeo, a liturgia de 1º de junho de 2023, quinta-feira, início de mais um mês. Nós estamos no ano litúrgico A, né? A cor é vermelha, porque é a memória de São Justino, mártir, do ano 165 de Roma. Foi denunciado por um de seus discípulos. Esse santo filósofo morreu como mártir, sofreu o martírio por amor a Cristo. Então, por isso, porque ele morreu mártir, temos a cor que eu estou simbolizando aqui, vermelha, né? Vamos aos dados principais desta celebração. Quinta-feira, dia de São Justino Mártir, a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração, o site Nova Alianca indica prefácio comum dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Os pagãos contaram suas fábulas, mas nada valem perante vossa lei. Diante dos reis falei de vossa aliança, sem me envergonhar. É o Salmo 118, versículos 85 e 46. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que destes ao mártir São Justino um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz, concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 42, versículos do 15 ao 26. Vou recordar as obras do Senhor, vou descrever aquilo que vi. Pelas palavras do Senhor foram feitas as suas obras. De acordo com a sua vontade, realizou-se o seu julgamento. O sol brilhante contempla todas as coisas e a obra do Senhor está cheia da sua glória. Os santos do Senhor não são capazes de descrever todas as suas maravilhas. O Senhor Todo-Poderoso as confirmou para que tudo continuasse firme para a sua glória. Ele sonda o abismo e o coração e penetra em todas as suas astúcias, pois o Santíssimo possui toda a ciência e fixa o olhar nos sinais dos tempos. Ele manifesta o passado e o futuro e revela as coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe fica escondida. Pôs em ordem as maravilhas da sua sabedoria, pois só ele existe antes dos séculos e para sempre. Nada lhe foi acrescentado, nada tirado, e ele não precisa de conselheiro algum. Como são desejáveis todas as suas obras, brilhando como centelha que se pode contemplar. Tudo isso vive e permanece sempre, e em todas as circunstâncias tudo lhe obedece.
Todas as coisas existem aos pares, uma em face da outra, e ele nada fez de incompleto. Uma coisa completa a bondade da outra. Quem, pois, se fartará de contemplar a sua glória? Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bonito, não é? Muito bonito esse texto bíblico. Agora vamos ao salmo de resposta. É o salmo responsorial. O salmo número 33, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, o refrão 6º A. A palavra do Senhor criou os céus. Repitamos. A palavra do Senhor criou os céus. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. A palavra do Senhor criou os céus. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Como num odre, junta as águas do oceano e mantém no seu limite as grandes águas. A palavra do Senhor criou os céus. Adore ao Senhor a terra inteira e o respeite os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. A palavra do Senhor criou os céus. Repitamos. A palavra do Senhor criou os céus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um texto de João, capítulo 8, versículo 12. Uma frase ou duas desse Evangelho para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora vamos à leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim! Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim! Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. O título da reflexão é Jesus, filho de Davi.
baseado em Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Muitas pessoas que se aproximaram de Jesus à espera de um favor, seja a cura física ou uma luz espiritual, chamaram-no de Senhor, bom mestre, rabi ou simplesmente Jesus. Neste evangelho, o cego de Jericó invoca sua graça com o vocativo Filho de Davi. Todo israelita sabia muito bem que Deus prometera a seu povo um Messias, nascido da casa de Davi, conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Por isso mesmo, o título escolhido pelo cego tem significado especial. Jean Valette, que viveu entre 1920 e 1999, comenta esse evangelho. Abre aspas aí, para você entender. Tal como ela é, esta passagem aparece como um prelúdio à entrada de Jesus na cidade santa. Sem dúvida, a multidão em questão estava formada por aqueles peregrinos que se reuniram a Jesus e aos seus. Jesus, filho de Davi, é a primeira nota da aclamação messiânica na véspera da entrada em Jerusalém. As turbas não dirão outra coisa quando Jesus passar montado em um jumentinho. É difícil negar o vínculo com o Dia dos Ramos. Pode-se mesmo perguntar se o milagre que Jesus vai fazer, recontado pelos peregrinos de Jerusalém, não desempenhou um papel nas aclamações da multidão, na medida em que a cura dos cegos era, por excelência, sinal messiânico. Dito isto, antes de ser um grito messiânico, o apelo repetido do cego é um grito de sofrimento e de esperança interessada. Evidentemente, nada tem de um louvor gratuito. O encontro com Jesus não tem outro sentido, exceto fazer brotar a esperança da cura e, às vezes, ao mesmo tempo, despertar a consciência para a realidade do mal oculto que a gente traz em si mesma. Só depois é que podemos seguir Jesus no caminho para, como ele, não mais pensar em nós mesmos, nem em nossos problemas, mas nos outros. Que queres que eu te faça? A pergunta não é ociosa, é uma palavra dita, logo um contato que se estabelece. Toda cura é restabelecimento de relação. Falar a um cego já é curá-lo. Mais ainda a pergunta de Jesus, cheia de afeição, convida o doente a crer e a expressar a sua fé. Ela chama ao encontro, à adesão, à participação confiante. Tua fé te salvou. Jesus se exprime como se a fé daquele homem tivesse feito tudo. Não é o caso, evidentemente. E não é este o pensamento de Marcos, mas é muito sugestivo. Marcos sublinha a importância da fé. Fechem aspas aí, eu fecho aqui também. Pior que a cegueira dos olhos é a cegueira de não ter fé. Você tem fé? Qual o tamanho da sua fé? Qual o grau da sua fé? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Creio, Senhor, mas socorre minha falta de fé. Marcos capítulo 9, versículo 24. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquiso no site do Vaticano e no site revista.arautos.org. São Justino, filósofo e mártir, é santo do dia 1º de junho. Na história da Igreja, muitos santos empregaram o uso da razão humana para compreender o divino, para penetrar na existência de Deus. Entre eles encontra-se São Justino, que viveu no século II depois de Cristo e morreu mártir no ano 165. Sua festa é celebrada no dia 1º de junho. Conseguir conhecer a Deus face a face é possível, mas esta pessoa, como São Justino, de mente aguda e alma sensível, teve que partir de longe como pagão. São Justino
viveu na Samaria no século I depois de Cristo e cresceu nutrindo-se da filosofia. Os mestres do pensamento grego deram aquela luz que acompanhou o santo na sua busca do ser infinito, que seduz pelo conhecimento e que, se pudesse, chegaria perto e até o explicaria com a força da racionalidade. A visão de Deus para Justino é a finalidade da filosofia. Mas qual corrente de pensamento é capaz de chegar, pelo menos perto? O samaritano de Flávia Neópolis, sua cidade natal, bateu a porta de estoicos e pitagóricos. Porém, ninguém soube oferecer-lhe um meio para atingir aquela sua meta tão ambiciosa. O coração de Justino aqueceu-se um pouco mais ao encontrar um pensador platônico e, decidido a prosseguir nesta busca, distante do barulho das cidades, escreveu: o conhecimento das realidades integradas e a contemplação das ideias excitavam a minha mente. No lugar retirado que escolheu, descreveu em seu Diálogo com Trifão. Encontrou uma pessoa idosa com quem discutiu sobre a pessoa de Deus. Porém, o esforço de chegar a uma definição perfeita viola o obstáculo de uma consideração. Se um filósofo, observa o idoso, nunca viu nem ouviu a voz de Deus, como pode ter sozinho uma ideia sobre ele? Então, o diálogo prossegue em direção aos profetas. Falaram de Deus durante séculos e profetizaram em seu nome sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo. Eis a reviravolta da sua vida. Justino converteu-se ao cristianismo e, por volta do ano 130, em Éfeso, recebeu o batismo. Com o passar do tempo, Justino se desloca para Roma, onde funda uma escola filosófica e se torna um anunciador incansável de Cristo entre os estudiosos pagãos. Escreve e fala de Deus que finalmente conseguiu conhecer mediante a categoria e a linguagem dos filósofos. Utilizou, sobretudo, sua inteligência e habilidade dialética em defesa dos cristãos perseguidos, como demonstram as suas duas apologias. Justino ataca de modo particular os caluniadores da sua profissão, mas o confronto em público com o filósofo crescente anticristão férreo, apoiado pelo poder, foi fatal. Justino foi preso por ironia do destino como ateu. Isso é, como subversor e inimigo do Estado. Assim foi decapitado com outros 6 companheiros por volta do ano 165, sob o império de Marco Aurélio. A fama do missionário filósofo, do qual se deve a mais antiga descrição da liturgia eucarística, torna-se eterna. Inclusive o Concílio Vaticano II citou seu ensino em 2 grandes documentos, a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes. Para Justino, o cristianismo é a manifestação histórica e pessoal do Logos na sua totalidade. Por isso afirmou: tudo o que de bom foi dito por qualquer um pertence a nós, cristãos. São Justino, rogai por nós. Outros santos, de acordo aqui com o site revista.arautos.org. São Simeão de Siracusa, eremita, morreu em 1035. Depois de levar vida eremítica em Belém e no Monte Sinai, São Simeão terminou seus dias recluso na torre da Porta Negra de Trèveris, na Alemanha. São José Tuc, mártir, morreu em 1862, camponês de 20 anos, decapitado na cidade de Hong Yen, no Vietnã, por ter se recusado a pisar sobre a Santa Cruz. Santo Aníbal Maria de Francia, presbítero, morreu em 1927, fundador da Congregação dos Padres Rogacionistas do Coração de Jesus e das Filhas do Divino Zelo, em Messina, Itália. Beato
João Pelingoto, morreu em 1304, terciário franciscano de Urbano, Itália. Aliás, Urbano não, Urbino, Itália. Terciário franciscano de Urbino, na Itália. Retirou-se para viver numa cela de onde só saía para atender os pobres e os enfermos. Beato Afonso Navarrete, presbítero e companheiro, mártires, morreu em 1617. Sacerdote dominicano que foi martirizado com um padre da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho e um religioso da Companhia de Jesus por ordem do comandante supremo Idetada. João Batista Scalabrini, beato. Beato João Batista Scalabrini, foi bispo, morreu em 1905, bispo de Piacenza, fundador dos padres escalabrinianos e das irmãs missionárias de São Carlos. Todos esses santos que eles roguem por mim e por todos que quiserem. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, que você pede, que você ora. Se for para o seu bem, ele providenciará. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, professor Felipe Aquino, que tem um canal muito importante na internet, no YouTube, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Então, fique na expectativa, você que faz a sua oração. Deus fará o que é melhor para você. Ele é o nosso paizinho do céu, é o Senhor dos exércitos, é o Deus Altíssimo, ele é o nosso Criador. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, com a pronúncia de tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, do aramaico para o português: vinde Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará, será o juízo final, a parousia, algo místico, sobrenatural, transcendental. Não temos como dizer em palavras. É inenarrável, inefável. A gente só imagina. Mas será o juízo final, porque está na palavra sagrada. Muitos irão para o céu para viver em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para todo sempre. E muitos, infelizmente, irão para o inferno, a tormenta eterna. Quem for para a tormenta eterna vai por conta própria. Porque nós temos o livre-arbítrio, essa liberdade que o próprio Deus nos concedeu de dizer sim ou não ao seu projeto, à sua graça. Esse Deus que humilhou-se por nós, ele humanou-se e humilhou-se por nós. Desceu à terra, a humildade, viveu, sofreu, morreu na cruz para nos salvar. Mas não só morreu, ele venceu a morte, ressuscitou e ascendeu ao céu e está lá à direita do divino Pai Eterno como nosso mediador, nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito no céu, o primeiro humano que ressuscitou e foi para o céu. É ele que está aguardando o nosso sim. Eu quero a salvação eterna, meu Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna, meu Jesus. Eu quero a vida eterna convosco, com os anjos, com os santos, com Deus Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu quero viver para sempre, na eternidade, com Deus.